Bom, boa noite a todos. Que possamos ser guiados nessa noite pela inspiração dos bons espíritos que estão aqui junto de nós, mentores, anjos de guarda, para que essa reflexão, essa leitura possa calar fundo na nossa alma e encontrar um lugar para trazer transformações no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, é com muita alegria que eu venho novamente aqui junto de vocês. A minha ideia sempre quando eu venho aqui é compartilhar um texto e refletirmos juntos sobre esse texto, né? Pensarmos um pouco. Esse livro que Chico Xavier ele psicografou com o espírito Emmanuel, que é o seu mentor, é um livro muito fácil e de uma leitura diária. Muito bom esse livro, ele tem lições. E Chico, é interessante que Emmanuel ele traz sempre um trecho do Evangelho, para que a gente possa refletir em cima dessa passagem. É assim que ele faz. E aí ele traz reflexões para que a gente pense no assunto para o nosso dia a dia, né? Para que essa lição ela possa servir na nossa vida diária, né? Esse é o objetivo. Então a lição que eu estou trazendo hoje é a 19 desse livro e o tema é ação de graças, né? Então primeiramente, pode passar o próximo. A definição de ação de graças é um ato, uma atitude, um comportamento de agradecer, né? Estar em estado de graça, estar agradecido, né? Então, o próprio tema, ele já nos chama para uma reflexão. Eu sou uma pessoa agradecida? Eu busco agradecer às circunstâncias que acontecem na minha vida? Será que eu só agradeço quando as coisas boas acontecem? Será que eu sei ser grata pelas coisas que também não são tão boas? Que me trazem alguma mudança? Então Emmanuel vai nos levar para esse lado, para essa reflexão do agradecimento, tá? E a passagem que ele traz para fazer a reflexão dele é essa passagem de Jesus. É a passagem onde Jesus se encontrava nos últimos dias da sua encarnação aqui no planeta. Ele se reuniu com os 12 discípulos e ele disse essa frase, que é bem conhecida, está em Mateus, no capítulo 26, versículo 27. Ele falou assim: tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então essa passagem, esse encontro de Jesus nos momentos finais da sua vida, onde ele sabia que ele iria passar pelo pior momento que um homem aqui encarnado poderia passar. Eu até digo que a passagem de Jesus pelo Calvário, não existe ninguém encarnado, nós homens aqui, que passamos pelo que ele passou. Ninguém. Se a gente remontar aos tempos de Roma, as mortes por crucificação eram extremamente cruéis. Extremamente cruéis. A pessoa, além de ser chicoteada como ele foi, com ferros, e dizem que aquele filme do Mel Gibson, que fala sobre a morte, é exatamente como aconteceu. É muito ruim de assistir, porque é muito forte, mas a flagelação, toda a dor dele, aquilo lá, efetivamente foi o real. Que eram muito grotescas as formas que eles agiam. E a crucificação, então, a pessoa era pregada na cruz com pregos e ficava lá à mercê, semanas, para os corvos irem comendo, para a pessoa ir desfalecendo, até que a morte poderia acontecer. Jesus ele foi envolvido, protegido num momento difícil da vida dele, porque na realidade a morte dele aconteceu em pouquíssimo tempo, até porque ele é um espírito crístico.
E ele recebeu toda essa proteção para isso. Mas não era assim que acontecia com as pessoas. Mas, por que eu falo isso? Porque mesmo nesse momento em que ele sabia que ele ia passar por uma extrema dificuldade, nessa passagem o que ele fez antes da dificuldade? Ele se reuniu em prece e orações e reuniu os que acompanhavam ele, né? Então, Emmanuel, pode passar o próximo. Vamos acompanhar a leitura, né? Ele diz assim, no mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Aqui ele começa que é natural da nossa vida nós nos reunirmos para comemorar as coisas boas que acontecem. E sabemos muito bem fazer isso. Aí ele diz, geralmente as nossas comemorações são lautos banquetes, comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Nessa passagem o que ele fala? Que muitas vezes a nossa comemoração é em cima do sofrimento do outro. É isso. Muitas vezes nós estamos ganhando uma causa, algo, mas as pessoas envolvidas que perderam, pode ser que é o que ele fala, a gente ignora, que possa existir vítimas soluçando de dor, né? É um alerta. Mas ele fala no final, com Jesus, no entanto, e esse no entanto de Emmanuel, que é um senador, era um senador romano, ele tinha propriedade nas palavras. Ele fala, com Jesus, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. Quer dizer, quem de nós, antes de saber que vai passar por uma cirurgia que pode ser que o diagnóstico não seja bom, ou sabemos que tem um parente que está numa situação muito grave no hospital, ou que sabemos que no nosso trabalho vai ter cortes e a gente vai perder o emprego. Várias situações da nossa vida diária que acontecem com todos. Quem de nós, né, iríamos nesse momento? Ele não, ele se reuniu, fez um banquete, porque foi a última cerimônia de reunião com aqueles que seguiam ele. E ele fez essa cerimônia de repartir o pão e dividir o vinho. Beber esse vinho, que é a representação do sofrimento dele. Mas é interessante a gente pensar sobre o vinho. O vinho era muito utilizado naquela época também. Era como que uma bebida natural, não é uma bebida como hoje, que vem com alto teor alcoólico. Não, era da fermentação da uva. E a fermentação da uva, ela deve passar por um processo de transformação para se tornar um bom vinho. Então, primeiro ela é macerada, depois ela entra por um processo de fermentação e fica um tempo lá, vamos dizendo assim, né, marinando, descansando, para se tornar um bom vinho. Então, nós podemos, de uma forma alegórica, levar para a nossa própria vida. O nosso processo de vida é um processo como o da formação desse bom vinho, que Jesus, em muitas das suas parábolas, ele nos deixou essa alegoria, que nós passamos por esse processo de maceração, que é um processo dolorido, da dor, da dificuldade, depois de um processo de fermentação, onde a reflexão gera uma forma diferente de pensar e de agir, até que realmente a gente se transforme, né? No pensar, no sentir, e é tudo isso. Então ele utiliza do vinho também para isso. E aí ele continua dizendo assim, olha, o mestre divino, ele ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Então, já é uma atitude para pensarmos.
Nos momentos de alegria, Emmanuel no início nos diz que as nossas comemorações, quiçá, possam ser um pouco exageradas. Então vamos pensar sobre isso, né? E sempre a gente ouve da espiritualidade nas orientações que eles falam menos é mais. Menos é mais. E aí ele ainda entra em prece e em oração. Então, quiçá nos momentos difíceis a gente passar uma mudança de atitude, onde a gente vai reclamar, a gente vai se sentir injustiçado, a gente vai perder forças e energias, a gente silenciar. Silêncio. Se reúne com as pessoas que você tem mais companhia e vamos entrar em prece, em oração, né? O mestre divino, ele conhecerá, o mestre divino Ergosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir. E o que acontecerá com ele? Olha só, conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. No Jardim das Oliveiras, no Getsemane, é o momento em que ele se ajoelha aos pés da natureza e tem um encontro com o Pai. Ele sabia exatamente o que ele ia passar, mas ele se reergue para receber todas as forças, e ele recebeu o preparo do perispírito dele, de tudo, para que ele pudesse suportar aquele momento. Então é outra mensagem para nós, nos recolhermos em prece. Ele vai padecer injuriosa prisão, ele vai meditar na incompreensão de Judas, ele vai ver-se negado por Simão Pedro, ele vai experimentar o escárnio público, ele será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, ele sorverá o fel sobre uma coroa de espinhos, ele recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação. Entretanto, ele agradece. Entretanto, ele agradece. É lógico, é muito difícil para nós, né? Ainda, na situação que nós nos encontramos, num planeta de provas e expiações, termos um comportamento como um espírito de alta envergadura. Mas ele é o nosso exemplo a ser seguido. E aí eu deixo essa pergunta. Você já se sentiu confrontado, enfraquecido, injuriado, sem forças para prosseguir? Ou nesse momento você se encontra dessa forma? O que fazer? Como se comportar? Pode passar o próximo. Ele é um modelo, né? Então vamos lá na questão 625, vai ter o estudo do Livro dos Espíritos, e é de lá que nós vamos tirar a resposta. Nessa questão, é perguntado, Allan Kardec ele pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí os Espíritos respondem, vede Jesus. Então ele é o guia e modelo. Quando nós vamos conseguir alcançar esse estágio evolutivo de um espírito crístico, não sabemos. Mas nós, se já estamos aqui, é porque nós temos uma proposta de mudança dentro de nós. Algo em nós já está sendo movimentado para que essa transformação aconteça. A gente já está buscando algo do que a materialidade está oferecendo. Então ele ainda completa, Allan Kardec completa, sendo Jesus Cristo guia e modelo a ser seguido por nós, em realidade, o que estamos esperando para agir desta forma? Tudo o que deliberarmos fazer de diferente desta valiosa observação, por certo, nos colocará na contramão da lógica e da razão. E, por consequência, nos trará o reflexo da desobediência e da indisciplina, em forma de reveses, dores e decepções. Aí a doutrina dos espíritos, pode passar ao próximo. E Chico Xavier, ele deixa essa mensagem, se eu não tivesse encontrado Jesus no espiritismo, eu não teria ficado.
Ele é o médium dos médiuns. Ele é um exemplo para nós aqui da doutrina. Então, a doutrina espírita, para nós entendermos esses reveses, para nós compreendermos ultrapassar esse portal da dor e do sofrimento que é necessário na nossa encarnação, e termos que aceitar de uma forma que seja convincente para nós mesmos, existem esses 5 princípios que são fundamentais que a doutrina nos traz, para estudarmos, para nos apegarmos. Então, a primeira existência de Deus. Sem Deus é nada, nada. Eu posso ter tudo na vida. Se eu não colocar Deus na minha vida, não importa que religião, mas se eu não tiver uma raiz sólida de espiritualidade, de alimento espiritual, eu vou encontrar o vazio dentro de mim em algum momento da minha encarnação. Vai faltar algo. Então, e se eu posso não ter nada materialmente, mas se eu tiver essa presença divina de Deus habitando em mim, e é uma presença que habita em todos nós de maneira igual, indistintamente do projeto de vida que tu leva, da religião que tu frequenta. Nós temos uma centelha sagrada em nós, que habita o amor, que habita o perdão, que habita várias virtudes que são de Deus. É só colocarmos em prática. E aí nós temos a outro princípio, que é a imortalidade da alma. Se nós não acreditarmos na imortalidade, nós vamos achar que Deus é injusto. Porque o que os olhos nos trazem hoje, as notícias, são injustiças. Muitas vezes somos nós que estamos sendo injustiçados. E como entender esse mundo hoje? Como entender um planeta de provas, onde espíritos estão passando por testes, como provas que a gente faz para o vestibular, para um concurso público, e expiações, que é algo que deve ser resgatado, deve ser refeito, um caminho que eu fiz que não ficou muito bom e eu tenho que refazer com determinadas pessoas. Então, sem acreditar na imortalidade da alma, realmente vai ficar difícil eu entender as palavras de Jesus, o exemplo dele. Então, se eu não aceito isso, eu devo procurar esse conhecimento, ir atrás de estudos. Essa casa oferece estudos da doutrina, que possam cair no meu projeto de vida, na minha razão, no meu pensamento, no meu sentimento, e que fazem com que eu realmente, nós somos espíritos imortais. Porque se não acreditarmos nisso, fica difícil. E a reencarnação. Nós não somos espíritos de uma vida só. Nós somos espíritos reencarnantes, viajores do universo. Estamos vindo e indo vários momentos da nossa vida, passamos por vários personagens, já vivemos várias. Se hoje temos uma condição financeira adequada, em outro momento não tivemos. Se hoje temos uma condição financeira inadequada, em outro momento tivemos e não utilizamos os recursos. Nós temos que passar por todas as experiências para irmos lapidando essa pedra que ainda existe em nós. Francisco de Assis, ele dizia assim: vamos transformar pedras em templos. Pedras em templos. Não era pegar pedras e construir igrejas, não era disso que ele falava. Era a pedra que está aqui no nosso coração, um coração endurecido, um coração magoado, que se afasta das pessoas, que julga todo mundo, que condena. Então nós precisamos transformar esse nosso coração e deixar que ele seja realmente esse diamante brilhoso, né? E aí o quarto princípio seria da comunicação com os espíritos. Então existe esse intermeio, existe essa possibilidade. Nós somos orientados a todos os momentos, todos nós somos médiuns, somos intermediários. Uns têm uma sensibilidade maior, outros menor, mas todos temos condição de estarmos em comunicação com a espiritualidade. É só silenciarmos a nossa mente, calarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, deixarmos de ficar só pedindo. Vamos escutar, vamos ouvir, vamos parar de desejar um pouco. E aí a espiritualidade acolhe, ela vem próximo de nós. Nós criamos barreiras, né? E a pluralidade dos mundos, a nossa evolução não vai acontecer só nesse mundo. São vários mundos.
E esse planeta que estamos hoje está para passar por um processo de evolução, que é o processo de planeta regenerado. E como que um planeta vai se regenerar se os habitantes do planeta não estiverem regenerados também? Então precisamos acompanhar a evolução do planeta e perguntar para nós mesmos, aonde eu quero morar quando eu daqui partir? Eu quero voltar para um planeta de provas e expiações, de dificuldades? Ou eu quero fazer parte desse planeta regenerado, onde solidariedade, fraternidade, igualdade, humanidade e amor vai reinar? E aí ele continua, terminando a reflexão dele. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito, porque ele sempre vê o melhor de cada um de nós. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção de criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe um martírio e flagelação, suor e lágrimas. Na proporção da nossa vida encarnativa e no estágio evolutivo que nós nos encontramos, as nossas dores e dificuldades são proporcionais ao que nós conseguimos levar. E vamos falar um pouquinho disso, porque completar, que Emmanuel fala, completar com segurança o seu divino apostolado na Terra. Então nós também temos um apostolado aqui na nossa vida a ser cumprido. Então tem uma pergunta também do Livro dos Espíritos que fala assim, 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí é respondido assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação. Expiação é um pagamento de conta. Eu faço uma dívida no cartão, eu tenho que saldar a minha dívida do cartão de um jeito ou de outro. E para outros, uma missão. Missão é quando o espírito já em estágio de consciência, ele quer encarnar e ele quer fazer o bem. Ele vem com esse propósito. Por exemplo, Chico Xavier. Por exemplo, Divaldo. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Muitos que... Irmã Dulce, que são recentes de nós aqui e presentes. O Papa Francisco. Mas, para alcançarem essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. As vicissitudes, que são as dificuldades, elas são inerentes à nossa vida material, porque o nosso corpo, ele nasce e ele morre. O corpo, ele morre, ele fica aqui. Mas o nosso espírito, ele é imortal. Então, nesse corpo, se eu, por exemplo, não cuido do meu corpo, eu vou sofrer o descuido. Se eu fui jovem, eu não cuidei do corpo, eu estou mais idoso, eu estou com problemas. Eu estou tomando medicamentos, eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que corrigir. Pode ser que sejam falhas genéticas que eu trouxe de outras encarnações por atitudes também descompensadas em outras encarnações, ou dessa mesma. Então, essas vicissitudes, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, que as nossas dificuldades... 80% são dessa vida. Porque às vezes a gente fica falando assim, é meu karma. É da outra encarnação. Eu estou trazendo, esse daqui é meu karma, é da outra... Não é nada disso. Muitas vezes são 80% de escolhas nossas. É só passar uma revisão. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? E quais são os resultados que eu estou tendo? Então nós precisamos fazer uma revisão. E aí ele fala, visa ainda outro fim à encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então expande muito mais. Qual é a minha responsabilidade com a minha vida? Qual é a minha responsabilidade com a minha família? Qual é a minha responsabilidade no prédio que eu moro, com os meus vizinhos? Qual é a minha responsabilidade aqui, na cidade que eu vivo? Na sociedade que eu participo?
Qual é a minha responsabilidade? Responsabilidade, compromisso. Quanto mais responsabilidade eu assumo e faço a minha parte, eu me encontro com o dever cumprido. Para executá-la, é que em cada mundo, e aí fala de vários mundos, né? Cada mundo tem uma tessitura diferente. O espírito, ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, do ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, neste planeta, esse é o nosso corpo físico, material. Carbono, oxigênio, hidrogênio. E o nosso perispírito, ele é o fruto do fluido cósmico que gera em torno do nosso planeta. Se você falar de um outro planeta, é outro fluido cósmico, é outro princípio do corpo perispiritual. E assim vai. Isso daria estudos bastante tempo, bastante meses de estudo sobre isso. E no Evangelho, capítulo 12, a gente pode fazer essas leituras que são apropriadas ao tema. O item 3, que é o homem de bem, o item 4, os bons espíritas, o item 5, ele fala da parábola do semeador, e o item 10, o homem no mundo. E para falar do homem no mundo, eu trago aqui desse capítulo, que ele fala assim, ó, quer ver? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Ele pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal e se fez todo o bem que ele podia, se não deixou de escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez os outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem a ele. E aí ele continua, e eu deixo vocês fazerem essa leitura em casa. E Emmanuel termina: não te percas desse modo. Pode passar o próximo. Ah, tem essa passagem bacana. Essa daqui é uma passagem quando Jesus estava caído, lá carregando a cruz, ele não aguenta o peso da cruz e cai. É uma passagem que realmente aconteceu. E naquele momento Maria corre e diz para o filho: estou aqui. Imagina uma mãe vendo o filho desse jeito. Imagina uma dor de mãe aqui no coração. Eu imagino, porque a gente não quer que o filho passe por nada. E aí, quando ela fala estou aqui, na doutrina espírita, o momento em que Jesus cai com a cruz no Calvário é marcado por um encontro com Maria, sua mãe. Embora as escrituras não detalhem as palavras exatas que Jesus dirigiu a Maria nesse momento, o foco é na profunda dor que Maria sentiu e na força espiritual de Jesus, que mesmo em sofrimento, ele reconheceu a importância da presença de Maria. E aí ele responde: mãe, vê como eu renovo todas as coisas. É profundo demais, então não perca Jesus de vista. No momento que tu tiveres caído, não conseguindo mais carregar a tua cruz, se recolhe. Não tem problema se sentir fraco, porque Paulo dizia: quando eu sou fraco, mas eu sou forte naquele que me fortalece. O Cristo nos fortalece, a oração nos fortalece, a reunião com pessoas pedindo ajuda nos fortalece. Então, estejamos certos que Ele estará nos auxiliando através dos bons espíritos. Como estamos agindo com os acontecimentos da nossa vida? Fica para pensar. Como eu estou agindo nos acontecimentos da minha vida? E Emmanuel ele termina dizendo: não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Emmanuel. E ele encerra dessa forma:
Aí eu trago outra pergunta. Quanto tempo nós temos? Nós sabemos que antigamente com 60, 70 anos, né? 60 já era idoso, né? Hoje eu já estou com 62. Hoje eu me sinto jovem. Gente, as pessoas estão indo 108 anos, tá bom? A minha avó falava assim, você quer viver? 90 tá bom, filha? 108 anos tá bom? Mas eu pergunto, fazendo o quê? Vivendo para a matéria? Ou cultivando os valores do espírito? Então eu penso que se for para não fazer nada, viver para a matéria e ficar dormindo, espiritualmente falando, eu não estou aproveitando a minha encarnação, eu estou jogando meu tempo fora, porque eu vou retornar, às vezes, pior do que eu entrei. Então a pergunta é, quanto tempo eu ainda tenho? Então vamos viver o dia de hoje como se ele fosse o último. Como se ele fosse o último. Procurem deixar a vida em ordem, de forma que se eu tivesse que retornar à pátria espiritual hoje, tá tudo certo. Estou retornando. Olha, fiz o meu melhor, me esforcei, mudei aqui, não mudei lá, porque o julgamento não é externo, é interno. Cada um de nós sabe exatamente o que pode fazer, o quanto pode fazer e o que não está fazendo que poderia já estar. É consciencial de cada um. E aí termino com Chico. Ele diz assim, não permitas que os teus problemas externos, inclusive o próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Chico Xavier. Então eu desejo que todos tenham uma ótima noite, que possamos levar para nossa casa esse sentido de gratidão, de agradecer. E tem uma frase que é muito dita, né? Tipo um mantra, né? O mantra são palavras repetidas, e palavras boas repetidas é bom. Palavras ruins não, mas palavras boas é bom. Então ele fala assim, em qualquer situação, boa ou ruim, eu entrego. Eu confio. E eu agradeço. Esse entregar é de qualquer forma, é bom, eu entrego, porque eu vou aprender a compartilhar. Se for ruim, eu recebi, aceito, entrego, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Eu confio em quem? Em Deus. E eu agradeço. De qualquer forma, gratidão sempre. Uma boa noite a todos. Que possamos ser bênção na vida de todas as pessoas. Que assim seja.